Eu me empolguei um pouco, mas eu gosto de produzir esse tipo de conteúdo, então pega aí um almoço, pega um lanchinho e tenta aproveitar e me fala depois o que vocês acharam, tá bom? Agora são 5h56 da manhã. Tava lavando a louça, como vocês podem ver ali. Daí a louça tá lavada, agora tem que se secar, essa merda. O fogão também tá sujo, o chão tá sujo. Vocês podem ver, tá tudo meio que na merda mesmo, assim, né? Sábado de manhã e tal. Aí o que eu vou fazer? Eu vou lavar. Não, já lavei. Tem umas paradas ali sobrando pra lavar, mas eu vou secar a louça, limpar o fogão, varrer o chão. Daí eu vou fazer café. Ficou forte. Hoje eu vim aqui falar pra vocês um pouco sobre como foi a experiência pra mim de sair de casa, da casa dos meus pais, no caso, pra morar sozinha e como tem sido nos últimos anos, dicas, o que é bom, o que é ruim, os pontos, né, positivos e negativos. Eu vou tentar fazer esse vídeo mais divertido e cheio de informações que eu consegui pra vocês. Morar sozinha sempre foi um sonho que eu tive desde criança. Desde que eu era muito novinha, eu falava pros meus parentes, sei lá, pras minhas primas, que algum dia eu ia morar sozinha, o sonho da mulher independente. Eu não ia sair de casa casada, que eu ia ter um tempo da minha vida, que eu ia ter completa independência e ia mandar na minha vida, sabe? No ano que eu fiz 23 anos, no mesmo mês que eu fiz aniversário, no final de agosto, eu coloquei na minha cabeça que eu ia sair da casa dos meus pais de qualquer forma, tanto pela questão de ter um sonho, como por questões pessoais também. Eu tava muito angustiada, parecia que minha vida não tava saindo do lugar. Eu tinha me formado na faculdade, mas ainda não tinha um emprego específico na minha área, tava dando aula de inglês, porque o mercado tava horrível, é muito difícil entrar no mercado de trabalho. Eu tava muito frustrada, eu queria de alguma forma, acho que renovar as coisas, e eu enfiei na cabeça que eu tinha que sair da casa dos meus pais, mesmo não tendo muita condição pra fazer isso. Então eu comecei a procurar as formas que eu poderia sair de casa, mas que não fossem tão caras que eu conseguisse pagar com o salário que eu tinha na época. Foi então que me veio a ideia de, ao invés de alugar uma casa, no caso que eu não poderia, não tinha essa condição, eu alugasse só um quarto, um local que eu pudesse morar num quarto e as outras partes fossem divididas. Foi aí que eu descobri a existência de pensionatos. Conversando com pessoas na internet, eu descobri que talvez seja uma coisa aqui da região, não sei se tem no Brasil inteiro, mas pensionatos são tipo pensões, mas em vez de você alugar por alguns dias, você aluga pra ficar meses ou até anos morando lá. São locais mais baratos, porque você só tem pra você o quarto e o resto dos locais, tipo a cozinha, o banheiro, são todos divididos com outras pessoas. Então muitos pensionatos são locais assim que você entra, não parece muito seguro assim de morar. Então os primeiros que eu olhei assim, não parecia o tipo de local que eu gostaria de viver, sabe? Então eu acabei escolhendo um pensionato que era um pouco mais caro do que o normal, um pouco acima da média, mas ainda assim muito mais barato do que alugar uma casa ou um apartamento. A vantagem desses lugares, geralmente de alugar um quarto em vez de alugar uma casa, é que geralmente tudo já vem incluso, água, luz, internet, não tem muitos problemas assim com variações do que você vai ter que pagar no fim do mês, que geralmente acontece quando você vai morar no apartamento. A parte ruim é que as áreas comuns são divididas com estranhos, então você não sabe quem são aquelas pessoas e infelizmente acaba não sendo o melhor lugar mais seguro, assim, por assim dizer. Tudo depende da administração do local, do tipo de pessoa que tá indo morar lá, esse tipo de coisa. O primeiro lugar que eu morei tinha monitoramento, o dono trabalhava numa loja que ficava embaixo, então ele sempre estava presente. E eu fiquei morando lá por mais ou menos uns 8 meses. Só que o quartinho que eu morava, ele era tipo um corredor, assim, muito pequenininho, assim. Cabia uma cama de solteiro, um guarda-roupa, assim, de lado e a mesinha de computador, mais nada. Mal cabia as coisas que eu tinha lá dentro, então não demorou muito pra eu ter que me mudar. A única chance que eu tinha de conseguir pagar uma kitnet ou uma casa pequenininha era se fosse longe do centro, num bairro mais afastado. Então eu tinha um pouco de medo de alugar uma kitnet que fosse longe do centro, porque eu não conhecia muito bem os bairros da cidade. Como na época eu tava namorando, eu acabei escolhendo uma kitnet que era perto da casa do meu ex-namorado. Como que funcionava? Era uma casa que era dividida em duas casas e a parte do fundo era uma kitnet que eu aluguei. A ideia da kitnet é que ela é uma casa pequenininha, tipo assim, tem a cozinha, o quarto e o banheiro, no máximo. E às vezes é só uma peça grandona onde tem cama, já o banheiro do lado, cozinha, tudo junto. É um local pra morar só uma pessoa, no máximo duas, e sempre muito pequenininho, muito apertado, o que justifica o valor ser mais baixo. Então o aluguel da kitnet era menor do que o aluguel do quarto que eu tinha. Só que a luz, água, telefone era tudo separado. Eu tive que pedir uma linha telefônica. Juntando tudo no final, acabava saindo um pouco mais caro do que morar no quarto que eu morava antes. Mas obviamente eu tinha muito mais espaço, muito mais liberdade ali. Eu já me mudei umas 4 vezes, mas eu morei em quarto de pensionato ou em kitnets até hoje.
Eu nunca aluguei um apartamento, então não vou saber dizer pra vocês como é. O que eu sei de alugar apartamento é que geralmente quando você sai de casa com 20 e poucos anos, você não tem ali R$2.000, R$3.000 por mês fácil pra investir em manter um apartamento sozinho. Então a maioria das pessoas que sai de casa muito novo, que quer morar em apartamento, acaba dividindo com outra pessoa. Então, ou você vai gastar muito dinheiro por mês pra poder manter um apartamento sozinho, ou você vai ter que passar pela dificuldade de ter que dividir o apartamento com alguém. E a chance disso dar certo é muito baixa, infelizmente. Por quê? Para alugar um apartamento, você precisa que alguém esteja com o apartamento no nome, que seja a pessoa que está alugando. Não dá para alugar várias pessoas juntas e no contrato ter que todo mundo tá alugando apartamento. Geralmente uma pessoa vai ter aquele contrato no nome dela e ela vai ser a responsável por aquele contrato. O que significa que fica muito fácil para outra pessoa simplesmente sair. E para conseguir alugar um apartamento, você tem que provar que você tem renda para conseguir manter aquilo e você ainda tem que ter um fiador em alguns casos. O que torna esse processo de alugar um apartamento mais complicado ainda. E por mais que você tenha aquele amigo que você ama, que ele é incrível, que ele é a melhor pessoa do mundo, se ele não recebeu o dinheiro naquele mês, ou se ele perdeu o emprego, acabou, não tem o que fazer. Pode acontecer com você, de você não ter como pagar, e aí como é que fica? Vai sobrar tudo pra outra pessoa. No caso de apartamentos, tem condomínio pra pagar, então o condomínio não é um valor fechado. Se, por exemplo, aquele mês o elevador estraga, o valor do conserto vai ser dividido por todo mundo, e sempre é uma coisa absurdamente cara. Se o síndico decide de uma hora pra outra que vai reformar a entrada inteira do prédio, quem vai pagar são as pessoas que moram lá. E isso tá por contrato, então você, às vezes naquele mês, você tem que pagar R$300 a mais de condomínio se você não tava esperando. Sem falar de despesas comuns da casa que você não espera ter que gastar, tipo, coisas estragam. Sua geladeira pode estragar, o fogão pode estragar, o gás acaba e é mais de R$100 pra poder comprar um novo. Quando a gente pensa em morar sozinho, a gente leva em consideração o aluguel e esquece da quantidade de coisas a mais que você precisa gastar pra poder morar sozinho. E agora a gente vai falar um pouco sobre isso. Então, se você pensa em morar sozinho, você tem que levar em consideração o tipo de lugar que você vai morar, o valor do aluguel, se você vai pagar alguma coisa além desse valor desse aluguel, como internet e água. Se você for dividir esse valor com alguém, você sempre tem que levar em consideração o que pode acontecer se essa pessoa não tiver como pagar ou se ela simplesmente for embora. E aí você vai ter que pensar se você tem como arcar com a despesa toda sozinha, mesmo que por um período curto de tempo. A alimentação é uma coisa que a gente não pensa muito quando mora com os pais, mas quando chega no fim do mês, as poucas coisas que você vai comprando custam muito. Quando você mora com seus pais, é muito simples, você tá saindo pra trabalhar, você compra uma coisinha aqui, uma coisinha ali, um lanche aqui, um lanche lá. Mas quando você mora sozinho, que você já arca com todas as despesas de comida em casa, você percebe que essas coisinhas que você compra no dia a dia, fácil, passam de R$300, R$400 numa conta fechada no fim do mês. E às vezes até mais do que isso. Se você pede 3, 4 iFood no mês, isso parece muita coisa, mas sei lá, um por semana, isso já vai dar uns R$200, às vezes quase isso, ou até mais, dependendo do que você pediu. E depende do lugar que você mora também. Existem locais, como por exemplo São Paulo, que tem um custo de vida mais alto, então é outra coisa que você tem que levar em consideração. Agora que eu falei sobre tipos de moradia e sobre valores, eu vou falar um pouco sobre como é morar sozinho, a questão assim do dia a dia mesmo. Se eu for colocar em uma perspectiva de vantagem e desvantagem, tudo depende. Eu não sei como é a sua dinâmica com a sua família e se você tem muita facilidade, eu posso fazer o que eu quiser, eu saio a hora que eu quiser, eu volto a hora que eu quiser, meus pais são bem tranquilos, a gente se dá muito bem. Aí é uma coisa. Agora, se você tem problemas em casa, dificuldades familiares, e sair de casa acaba sendo meio que uma necessidade por alguma questão pessoal, ou você tá indo estudar longe e não tem mesmo como morar com a família, são várias realidades para serem comparadas. Então, em questão de vantagem e desvantagem, quando você mora sozinho, tem muito mais desvantagens. Se você tiver uma família legal pra morar, seria melhor, porque você não gasta tanto, você tem muito mais auxílio. Mas em compensação, as poucas vantagens que existem de morar sozinho, elas são tão importantes pra gente enquanto indivíduo, que elas fazem valer todas aquelas coisas difíceis que você tem que fazer pra conseguir ter essas vantagens. Que é basicamente independência e autonomia. Você pode fazer o que você quiser sem ter ninguém palpitando sobre isso. Você toma decisões a hora que você quiser, da forma que você achar melhor. E aí que vem o problema, porque como você tá sozinho, você tem toda essa liberdade, você pode escolher tudo, você toma todas as decisões, mas em contrapartida você também assume todas as responsabilidades. Por exemplo, tomei um café, eu vou ter sempre que ir ao mercado pra comprar pó de café, perceber quando tá acabando e comprar antes que acabe, senão eu vou ficar sem. Eu vou ter que passar o café,
eu vou ter que limpar a xícara depois de tomar, eu vou ter que trabalhar pra conseguir o dinheiro pra manter isso. E olha que eu tô falando só de café aqui. Tem coisas que você não pensa antes de morar sozinho, ou pelo menos ser responsável pela casa, porque algumas pessoas mesmo morando com a família acabam sendo tão responsáveis pela casa quanto pessoas que moram sozinhas, né? Mas geralmente não é o caso. Você geralmente tem uma avó, um pai, uma mãe, algum parente em casa que é a pessoa que é responsável pela casa, quando você é muito novo, pelo menos, né? Você não pensa em comprar uma lâmpada a mais até a primeira lâmpada queimar e você ficar sem, ter que tirar a lâmpada do banheiro pra colocar na cozinha ou vice-versa. Você não pensa em ter um pacote de velas até acabar a luz, por exemplo. Se acaba a bateria do seu celular pra despertar no dia seguinte, você trabalha fora, não vai ter ninguém pra te acordar e falar: ô, você não tinha que estar no trabalho? Se você escuta um barulho esquisito lá fora e você fica com medo, no máximo você pode chamar a polícia, mas tem esse lado aí bem desagradável. Como eu disse, eu fui morar em pensionatos por uma época. Meu pai gostou desse tipo de local e ele resolveu investir nesse tipo de negócio. Então hoje meu pai é dono de um pensionato que eu moro. Então eu moro numa kitnet em um pensionato que pertence ao meu pai. Então eu tenho esse privilégio, depois de alguns anos aí me ferrando muito, de não ter que pagar aluguel. O que permitiu que eu trabalhasse ano passado e juntasse um dinheiro pra poder ficar em casa apenas produzindo aqui pro canal. Mas como eu disse, é um privilégio que eu tenho hoje. No começo eu tive que pagar todas as contas normalmente, sair pra trabalhar pra caramba. Eu dava aula, então eu trabalhava 3 turnos pra chegar em casa simplesmente só dormir. Olhando por essa perspectiva, não faz sentido muito morar sozinha, porque eu basicamente só usava o local pra dormir, porque eu tinha que trabalhar o dia inteiro. Teria sido mais jogo continuar com os meus pais trabalhando fora. Mas tem muita coisa que infelizmente a gente acaba aprendendo só depois de quebrar a cara. Pra mim, morar sozinha foi uma experiência incrível. Eu não acho que eu voltaria a morar com os meus pais hoje, a não ser que tivesse algo que me forçasse a fazer isso por alguma razão. Até por conta do Lui, porque minha mãe tem gatos lá e eu não acho que seria fácil voltar pra casa com ele. Essas são algumas das vivências que eu tive morando sozinha, dicas que eu tenho pra vocês. Se vocês têm alguma dúvida que vocês queiram saber mais ou algo que não deu pra entender direito no vídeo, isso deixa aqui embaixo que eu vou responder vocês aqui nos comentários. Um grande beijo a todos e até a próxima!